Bom, pessoal, boa noite a todos. Este é um evento que sempre foi anual, é um evento que sempre foi regional e presencial, e ele não ocorreu ano passado por conta da pandemia, e neste ano nós resolvemos fazê-lo virtualmente, o que nos permitiu convidar palestrantes de outras regiões do Brasil e de outros países, né? Vejo aí a programação. O tema central, a gente gostaria de esclarecer, o Espiritismo ante os desafios humanos, é o mesmo do 23º Congresso da CEPA, da Associação Espírita Internacional, que será realizado de 8 a 11 de outubro de 2021, de forma virtual. Portanto, este evento é uma prévia para, né, este evento, especialmente para divulgá-lo, né, e também para divulgar o lançamento da coleção Livre Pensar Espírita, editada pela CEPA e CEPEDOC, com a apresentação hoje dos autores do primeiro livro da coleção, tá certo? Então, a gente dá início a essa atividade e, no final, a gente faz alguns agradecimentos. Então, Sandra, é com você. Muito boa noite, um abraço carinhoso em todos, em todas, que é uma reunião, a primeira palestra, né, do 15º Fórum O Livre Pensar Espírita da Baixada Santista, e nós combinamos, e é uma reunião que coincide com as palestras do Centro Espírita Allan Kardec e de outras casas, né, o Ângelo Prado, várias casas aqui também têm as suas reuniões às quartas-feiras, mas hoje nós nos reunimos todos aqui para fazer essa atividade do fórum. E como nós temos sempre a cultura de apresentar números artísticos na abertura dos nossos eventos, nós vamos ter, nessas 3 noites, vamos ter aberturas artísticas, e de formas diferentes. Hoje nós vamos ter uma live, vamos ter a apresentação ao vivo do nosso grande artista do grupo, que é o Saulo de Miraubá, integrante do grupo Alma Sonora. Nós não podemos deixar de prestigiar os artistas da nossa turma, né? A gente tem que ouvi-los. Então, eu vou pedir para que dê certo essa live, tem que ser realmente com todos os microfones desligados, inclusive o meu. Só o Saulo é que vai ficar com o microfone ligado, Jailson desliga, todo mundo, tá bom? E aí a gente vai, então, o Saulo vai apresentar as músicas que ele vai tocar, e aí vamos apreciá-lo. Saulo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e vamos deixar o show com você. Beleza, Sandra, obrigado pelo convite, uma honra estar participando do fórum, e eu vou fazer 2 músicas, né, conforme combinado. A primeira é uma música de um compositor que eu gosto muito, que é o Arnaldo Antunes, e a segunda é uma música do repertório do Alma Sonora. Já vou pedir para quem não conhece o nosso trabalho, pode acessar nas plataformas digitais, aí Spotify, Deezer, os 3 CDs estão lá, e o acesso das pessoas ajuda a gente um pouquinho, né? Tá bom? Então a primeira é o Real Resiste, do Arnaldo Antunes. Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, fanatismo não existe, bruxa, fantasma, bicho, papão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa na fumaça de um rojão. É só ilusão, não deve ser ilusão, não, é só ilusão, não, só pode ser ilusão. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, o real resiste, é só pesadelo, depois passa, múmia, zumbi, medo, depressão. Não, 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 não.
Trabalho escravo não existe, desmatamento não existe, homofobia não existe, extermínio não existe, mula sem cabeça, demônio, dragão. O real resiste, o real resiste, é só pesadelo, depois passa, como o estrondo de um trovão, é só ilusão, não, deve ser ilusão, não, só pode ser ilusão. Esquadrão da Morte não existe, Ku Klux Klan não existe, neonazismo não existe, o inferno não existe, tirania eleita pela multidão. O real resiste, o real resiste, é só pesadelo, depois passa, lobisomem, horror, opressão. Não, 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 não. A segunda, isso aí, Arnaldo Antunes. Achei que tinha a ver com o tema do fórum. Estrada, essa é da minha própria lavra, como diríamos. Sou teu filho, sou teu pai, no fundo somos irmãos, projetos, vidas entrelaçadas, procurando direção. Sou teu riso, sou teu ar, no fundo somos paixão, processos de conhecer, no amor a grande lição. Sou teu mito, sou teu sol, te aqueço e faço chover, um instante de meditar, tua lua vem me esconder. Sou teu filho, sou teu pai, nos labirintos do ser, atrás da força que nos criou, estrada de aprender. Sou teu mito, sou teu sol, te aqueço e faço chover, no instante de meditar, tua lua vem me esconder. Sou teu filho, sou teu pai, nos labirintos do ser, atrás da força que nos criou, estrada de aprender. Obrigado, gente. Bom evento para todos. Agora a gente pode abrir o microfone e dar uma salva de palmas. E ouça as nossas palmas, né? Obrigado. Maravilhoso. Show. Maravilha, Saulo. Muito obrigada, viu? Jailson, você continua. Obrigado, Sandra. Obrigado, Saulo. Parabéns.
Já avisar para vocês que todas as outras 2 reuniões também nós teremos uma parte artística aí, preparada pela Sandra Regis, tá bom? Então, não percam. Agora a gente vai passar, então, para o moderador desta noite, que é o Alexandre Cardia Machado, tá certo? Ele que vai fazer a apresentação dos palestrantes e fazer essa parte do nosso evento. Alexandre, é contigo. Boa noite a todos, vocês me escutam bem? Bom, sejam bem-vindos ao nosso fórum, o 14º fórum, 15º? Desculpe, o 15º fórum, exatamente. E, bom, já tem uma existência longa, e dessa vez a gente está aí totalmente aberto para o mundo só um minutinho, Alexandre, você podia falar só um pouquinho mais alto, tá bom? Seu volume. Enquanto ele arruma o microfone, deixa eu falar que o Alexandre ele é presidente do ICKS, Instituto Cultural Kardecista de Santos, e também editor do jornal Abertura. Obrigado, Jailson. Então, agora melhorou o som? Ok. Bom, nós teremos a discussão aqui do livro Espiritismo na Perspectiva Laica e Livre Pensadora, livro escrito por 2 autores, né? Milton Rubens Medrano Moreira e Salomão Ben-Shaya. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, e para que vocês já os conhecem, né? Mas é sempre bom saber um pouquinho mais. Milton Medrano Moreira, ele é procurador da Justiça aposentado do Rio Grande do Sul, advogado, jornalista, integrou os quadros diretivos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde ocupou o cargo de diretor do Departamento de Comunicação Social, tendo dirigido a revista Reencarnação daquela federação. Desde 1983, é membro do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, do qual foi presidente. Fundou e dirige há 26 anos o jornal CCEPA Opinião, órgão oficial dessa instituição espírita. Autor de vários livros espíritas, entre os quais Direito e Justiça, Um Olhar Espírita, Se Todos Fossem Iguais, O Espírito de um Novo Tempo, ou Um Novo Tempo para o Espírito. E ele também traduziu para o português a História da Parapsicologia de John Aspuro, e é coautor de outras obras também do CCEPA, do pensamento da CEPA. Também mantém uma coluna que é a mesma do jornal Opinião, no jornal Abertura. Eu vou apresentar também o Salomão, e depois a gente já faz coisa mais fluida, né? E essas caras todas? O Salomão Jacob Ben-Shaya, ele é economista, membro do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, o CCEPA, desde 1974. Foi seu presidente por vários mandatos, foi diretor doutrinário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de 78 até 1987, e foi presidente da mesma de 84 até 87, onde coordenou a criação do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita em 1978. É delegado especial da CEPA e seu secretário-geral na gestão de Milton Medrano Moreira, de 2000 a 2008, e atualmente também na de Jacira Jacinto da Silva. Organizou o 18º Congresso da CEPA no ano de 2000 em Porto Alegre e também coordenou e autor dos livros A CEPA e a Atualização do Espiritismo e Espiritismo, o Pensamento Atual da CEPA, sendo autor do livro Da Religião Espírita ao Laicismo, Trajetória do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Bom, para mim é uma honra muito grande, né? Sendo eu gaúcho e falando de Santos, e conversando com o Milton Medrano Moreira, que é gaúcho, né, do interior, mas que mora em Porto Alegre, e o Salomão, que é paraense e vive no Rio Grande do Sul. Então, agora eu vou passar a palavra para o meu grande amigo Milton Medrano Moreira, para que ele inicie, né, uma conversa conosco a respeito deste livro tão importante. Milton, contigo a palavra. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Alegria imensa. É a primeira vez que eu participo. Só a pandemia me permitiu participar desse Fórum do Livre Pensar Espírita da Baixada Santista, que agora, graças exatamente à pandemia, assume um caráter nacional e, por que não dizer internacional, porque nós podemos ser vistos no mundo inteiro, né, graças à internet. Mas, bem, nos cabe falar sobre o livro que Salomão e eu escrevemos,
Pessoal, vamos por em mute. Que foi... por favor. Tem o microfone aberto aí, né? E que foi justamente o primeiro livro da coleção Livre Pensar da CEPA. E é o primeiro porque nessa obra se busca definir, enfim, o que é esse tal de espiritismo laico. O que é esse espiritismo laico? Aí eu recordo que quando fizemos lá na Catalunha, em Celó, que era aquilo? Era um simpósio, não era simpósio, era um encontro ibero-americano de espiritismo, uma promoção da CEPA, juntamente com companheiros da Espanha. Tinha lá um companheiro nosso, português, que por algumas vezes pediu a palavra para dizer assim: eu não entendo por que vocês da CEPA adjetivam o espiritismo como espiritismo laico. O espiritismo não deve ser adjetivado, dizia ele. Aí eu dizia, realmente, o ideal seria, dizia em contraparte a ele, o ideal seria justamente que o espiritismo ele só fosse nominado e não fosse adjetivado. E que todos aqueles que se aproximassem do espiritismo, ou que viessem a conhecê-lo, tivessem a nítida noção do que ele é, tal como o seu fundador, Allan Kardec, quis dele fazer. Tá? E, efetivamente, Allan Kardec, quando criou, codificou, sistematizou, fundou o espiritismo, ele não adjetivou com nada. Tá? Mas o que aconteceu? O que foi acontecendo a partir de então? O espiritismo foi sendo adjetivado. E se é necessário hoje se ajuntar ao substantivo espiritismo o adjetivo laico, é naturalmente porque, antes disso, e com muita força, e com muito vigor, e com muito entusiasmo, né, se o adjetivou como espiritismo religioso, ou como a revista da FEB diz, revista do espiritismo cristão e evangélico. Né? E assim o espiritismo foi sendo adjetivado em cada lugar, em cada país, em cada segmento onde se cultivou e onde se cultiva o espiritismo. Basta, por exemplo, ver que aqui num país próximo, na Argentina, existe lá um movimento muito forte, talvez até maior, mais forte do que o espiritismo kardecista, que se chama Escola Científica Basílio, e eles adjetivam essa denominação, Escola Científica, como o espiritismo superior. E a própria FEB, que introduziu no espiritismo brasileiro o rustanguismo, né? A própria FEB, através dessa escola de pensamento, que é o rustanguismo, costuma dizer, né, os rustanguistas, que é a ideologia oficial, ainda hoje, daquele grupo que se chama, aquele núcleo duro da Federação Espírita Brasileira, que nada mais é do que um centro espírita, né, lá no Rio de Janeiro. O rustanguismo se diz a revelação das revelações. Né? E assim, tantos outros. Quando nós estivemos em Cuba, lá por o ano de 2010, fizemos um evento da CEPA em Cuba, lá compareceram muitos integrantes, seguidores do que chamam lá de santeria, que é algo muito parecido com a nossa Umbanda, e eles compareceram àquele evento sem dizendo espíritas santeiros, né? Dessa denominação, a santeria. E assim
por diante. Né? O espiritismo terminou sendo adjetivado e continua sendo adjetivado, e é exatamente por isso que é necessário, em um determinado momento, para quem quer trabalhar com a verdadeira identidade do espiritismo, buscar o quê? Buscar o que Kardec disse a respeito do espiritismo. Né? O nosso querido Krishnamurti de Carvalho Dias, um grande pensador espírita que nos deixou no ano de 2001, ele compareceu já muito doente ao congresso que realizamos em Porto Alegre, congresso da CEPA que realizamos em Porto Alegre, e lá ele dizia que a CEPA é o núcleo duro do espiritismo, porque ela busca, exatamente na fonte mais importante, ou fundamental do espiritismo, que é o pensamento de Allan Kardec, as suas bases. Né? Então, essa questão de adjetivar o espiritismo como laico tem exatamente esse objetivo, de lhe dar a verdadeira característica que Kardec lhe deu. E seria até fastidioso aqui, porque a gente está falando para espíritas estudiosos, que conhecem muito bem a obra de Kardec, ficar dizendo quantas vezes Kardec disse que a verdadeira característica do espiritismo era de uma ciência e de uma filosofia, e que não poderia ser confundido com religião, que até seria uma excelente coadjuvante das religiões, assim, na medida em que poderia trazer elementos concretos, reais, acerca da imortalidade do espírito, que, enfim, a religião cristã tem como base, e que, enfim, seria um auxiliar das religiões, ou seria até uma aliança entre a ciência e a religião. Então, esse é o objetivo do livro, o objetivo fundamental do livro. Mostrar o que nós entendemos, com todo o respeito, às demais e tão múltiplas feições que o espiritismo tomou, assume, continua assumindo no mundo, comparecermos com a nossa proposta, né? E submetermos, através desse livro, as razões pelas quais nós dizemos que o espiritismo é laico. Ele é laico porque não é religioso. Kardec foi tão enfático no sentido de qualificá-lo como uma ciência de consequências filosóficas, e aquilo que não é religioso, o que é? É laico. Né? Não é antirreligioso. O Salomão, que vai falar, vou deixar mais tempo para ele, porque agora, esses dias, quando lançamos o livro, ele não quis falar, né? Porque teria que falar em espanhol. E eu assumi com o meu modesto portunhol. Né? Então, hoje, que se pode falar em português, o Salomão, e que é mais didático do que eu, né, vai mostrar didaticamente as questões fundamentais que nós desenvolvemos nesse primeiro livro da coleção Livre Pensar, né, coleção Livre Pensar, que teve exatamente esse título, Espiritismo na perspectiva laica e livre pensadora. E apenas, amigos, para não nos desviarmos do tema central do evento, que é desafios, o espiritismo e os desafios perante a humanidade, né? Ante os desafios, ante a humanidade, dizermos que o grande desafio, pensamos nós, o grande desafio do espiritismo é mostrar ao mundo, mostrar a quem venha conhecê-lo, seja espírita ou não seja espírita, mostrar a sua verdadeira característica, a sua verdadeira condição, a sua verdadeira natureza. E com isso, num mundo laico, como é o mundo de hoje, num mundo secular, que já não é mais dominado pela igreja, onde o Estado e as religiões, cada uma tem o seu campo definido, né?
mostrarmos a esse Estado pós-moderno a verdadeira natureza do espiritismo, né? E assim, nós temos muito mais condições, penso eu, de fazer com que o espiritismo conclua, né? Seja, atinja a sua verdadeira finalidade, que é a de debelar o materialismo e demonstrar a realidade do espírito. Esse é o grande desafio que o espiritismo ainda enfrenta e vai enfrentar enquanto ele for tido como apenas mais uma religião, uma das tantas religiões, uma religião cristã, né, num mundo cristão. Enquanto tivermos essa identidade, assumirmos internamente essa identidade e o mundo nos enxergar assim, nós não temos essa condição do resgate dessa cultura laica, dessa cultura secular, mas profundamente espiritualista, que é o espiritismo. Eu vou passar para o Salomão, que, como eu disse, de forma mais didática, vai apresentar os principais temas desenvolvidos nesse pequeno livro. Muito obrigado. Muito bem, Milton. Muito obrigado. Antes de passar para o Salomão, para ser o próximo, só gostaria de avisar os participantes que a gente vai solicitar que vocês façam perguntas pelo chat, tá? Assim a gente pode ler, pode controlar um pouquinho o tempo para que todos possam se expressar. Então, Salomão, por favor, conversa com a gente um pouco a respeito desse livro tão importante. Falta o áudio, seu Salomão, por favor. Salomão, não estou conseguindo te enxergar aqui. Boa noite. Agora sim. Como eu não estou... Aí está o Salomão. Eu estou, na verdade, atrapalhado aqui com os equipamentos. Mas eu queria dizer a vocês que, copiando, né, a nossa presidenta, Jacira, com o seu belo discurso no lançamento da nossa coleção, eu também vou fazer um discurso por escrito, vou ler o discurso, porque eu também sou um tanto desorganizado para falar, né? Quando eu falo só sem um esquema, eu me atrapalho. Então, eu escrevi um discurso. Não se assustem, porque são apenas 38 lâminas que eu vou pedir para a Rita me ajudar. Eu estou brincando, gente. Não são 38 lâminas, são apenas, acho que, 13 lâminas. Eu vou pedir que a Rita, em seguida, me auxilie compartilhando esse PowerPoint para que eu possa, então, ler o discurso, né? Posso começar, seu Salomão? Por favor, pode sim. Que agora é fashion, né? Ler o discurso, porque ele fica para a posteridade, né? Dá para colocar em tela cheia? Talvez eu... Isso. Então, vocês estão vendo aí a capa do nosso e-book, que provavelmente a maioria de vocês já baixou e já leu, né? Então, eu já estou com medo das perguntas e dos questionamentos que virão depois, né? Esse livro tem 5 capítulos somente, né? Mas tem 100 e poucas páginas, porque ele está antecedido de algumas informações sobre a CEPA, sobre o CPDOC, um belo prefácio do Dante Lopes, e foi diagramado magistralmente pela Magda Salvera Zago, né? E
e aqui está o texto do que eu vou ler, né? Peço que vocês não durmam enquanto eu estiver lendo. Eu vou procurar ser um pouco breve, não passar de 20 minutos nessa leitura. Olá, amigos. Estar participando deste projeto da CEPA é uma grande honra e também uma grande responsabilidade, até porque a parceria escalada para elaborar este e-book era a de Milton Medran e John Aspurua. Mas, diante da impossibilidade do John, na ocasião, eu tive que substituí-lo. Imaginem. Também não posso deixar de assinalar os meticulosos cuidados da comissão coordenadora. Uma primeira versão produzida por mim e pelo Milton foi submetida ao grupo revisor de membros do CPDOC e da CEPA, que apontaram falhas, sugeriram alterações e acréscimos ao texto. Posteriormente, várias revisões ainda foram efetuadas pelos autores, pelo Neverton Vargas, pelo Wilson Garcia, feita a tradução, a ilustração e a excelente diagramação, esta primorosamente produzida pela Magda Silveira Usado. Um verdadeiro trabalho de equipe, brilhantemente liderado pelo Ademar Quioro dos Reis, pelo Mauro Espínola e pelo Ricardo Nunes. O meu agradecimento ao Dante Lopes, ex-presidente da CEPA, pelas generosas referências feitas por ele no prefácio do nosso livro. Mesmo assim, deve ficar claro que o que se encontra aqui exposto, dadas as características limitantes de um e-book, constitui apenas um pequeno ensaio destinado a provocar maiores e mais detalhadas pesquisas, especialmente nos países em que o livre pensamento espírita teve ou tem expressão, mas que aqui não foram contemplados ou foram de maneira superficial. Em algumas palavras, cabe-me resumir o conteúdo de 2 capítulos do e-book que escrevi em parceria com Milton. Como surgiu o espiritismo laico e as diferenças entre a religião espírita e o espiritismo laico. Eu lembro que o primeiro capítulo que o Milton escreveu foi justamente uma conceituação do que seria o espiritismo laico, como ele introduziu. E houve mais um capítulo, que, no final, que eu me lembre, que ele fala das perspectivas do espiritismo laico, enfim, o futuro do espiritismo laico. O outro capítulo, que é intermediário, agora eu não recordo, depois o Milton me complementa, por favor. O primeiro capítulo que eu escrevi, constitui mera pesquisa bibliográfica e informações prestadas por líderes espíritas. Já o outro capítulo expressa vivências e observações pessoais em 60 anos de líderes espíritas, mas resulta, sobretudo, de aprendizados junto aos companheiros do CCEPA e da CEPA. Eu costumo dizer ao querido companheiro Maurício Herbert Jones, a quem presto sentida homenagem neste evento, que se eu não tivesse saído da minha terra natal, Belém do Pará, em 1974, para morar em Porto Alegre, sendo encaminhado pelo então presidente da FERGS, Hélio Burmeister, para procurar o Jones na Sociedade Espírita Luz e Caridade, hoje CCEPA. Lá no norte eu seria hoje um religioso, dos mais dedicados, pois não teria tido contato com a lucidez, a racionalidade e o quase ceticismo desse grande amigo e companheiro. Assim é
que o leitor se defrontará com muitas informações já conhecidas, como a de que o Espiritismo nasceu sem projeto de se tornar religião. Kardec, inclusive, polemizou com o abade Chesnel, que acusava o Espiritismo de ser uma nova religião, através do L'Univers. Entretanto, constatará que, na opinião de muitos espíritas, Kardec deixou margem para o surgimento da religião espírita ao escrever as suas 3 últimas obras. Nosso companheiro Erivelto Carvalho, em seu trabalho Da Espanha às Américas, a trajetória da tradição espírita livre-pensadora, todavia, destaca que em países hispano-falantes, notadamente na Espanha, desenvolveu-se uma concepção espírita laica e livre-pensadora que a cepa resgataria mais tarde. Por sua vez, John Aspurua nos relata como o laicismo se desenvolveu na América Latina. Na Venezuela, com a fundação do Centro de Investigação Metapsíquica e Afins, CIMA, em 1958, transformado em Movimento de Cultura Espírita CIMA a partir de 1974. O fundador desta instituição foi David Grosswater, autor de vários livros, entre os quais Espiritismo Laico, lançado em 1966, sendo a partir dele que se popularizou a expressão espiritismo laico. Em 1960, ocorreu a fundação, na cidade de Maracaibo, da Federação Espírita Venezuelana, que se constituiu sobre bases laicistas, kardecistas e laicas, sob inspiração do advogado e professor universitário Pedro Barbosa de la Torre. Na Argentina, John menciona líderes históricos como Cosme Marinho e Felipe Sendillosa e outras personalidades da Associação Espiritista Constância, mas será com Manuel Porteiro que se estabelecerá uma clara posição ideológica nesse país, a partir de sua atuação na Confederação Espiritista Argentina, entidade promotora da criação da CEPA em 1946. Posteriormente, na década dos anos 80, a CEA se desligou da CEPA e se integrou ao Conselho Espírita Internacional da FEB. Após a saída da CEA, espíritas mais progressistas, pertencentes principalmente à Sociedade Espiritismo Verdadeiro da cidade de Rafaela, fundaram o Conselho de Relações Espíritas da Argentina e congregaram várias sociedades espíritas argentinas que permaneceram alinhadas à CEPA. Cuba e Porto Rico também tiveram um vigoroso movimento espírita não religioso, em alguns setores até antirreligioso. Já nos países anglo-saxônicos, como é sabido, desenvolveu-se o chamado novo espiritualismo, mais fenomênico e igrejificado, sem relação com o espiritismo filosófico francês. Há, nesse primeiro e-book da coleção Livre Pensar, um enfoque especial sobre o desenvolvimento do Espiritismo no Brasil, cujos primeiros líderes, oriundos do catolicismo, alguns identificados com a doutrina rostanguista, corromperam o projeto kardeciano, formatando um espiritismo à brasileira, cristão, evangélico,
socorrista e salvacionista. Como exemplo, é citado Luiz Olímpio Teles de Menezes, que fundou o Grupo Familiar de Espiritismo, primeiro centro espírita e o primeiro jornal espírita no Brasil, o Eco de Além Túmulo. Católico fervoroso, amigo de Rostand, e que escreveu em polêmica travada com o arcebispado de Salvador, que o Espiritismo e o Catolicismo são a mesma igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Somente estão mudados os tempos e as palavras. O Espiritismo é o tradutor fiel pelos enviados de Deus das doutrinas do Evangelho. O final do século XIX seria marcado pela discussão entre místicos e científicos, liderados por Bezerra de Menezes e Afonso Angeli Torteroli, respectivamente. As recentes obras de Paulo Henrique de Figueiredo e Wilson Garcia são ricas em detalhes históricos dessa fase que representa a primeira tentativa de resgate do pensamento original de Kardec. Em 1895, Bezerra de Menezes, ao assumir seu segundo mandato na presidência da FEB, já como fiel discípulo de Rostand, ali introduz a doutrina de os 4 evangelhos, que aos poucos vai sendo sutilmente disseminada no seio do cristianismo redivivo. Merece destaque, como reação à doutrinação evangélica liderada pela FEB, o Movimento Universitário Espírita de São Paulo, de 1961 a 1973, liderado por jovens, de cunho marcadamente político e severamente criticado pelos conservadores. Todavia, no Brasil, é em 1978 que a defesa do caráter laico do Espiritismo ressurge com o maior vigor e qualificação com o chamado Grupo de Santos, principalmente através do Espiritismo, do jornal Espiritismo e Unificação, órgão oficial da União Municipal Espírita de Santos e da Licesp Editora. Esse grupo, liderado pelo jornalista e psicólogo Jaci Regis, era também integrado por José Rodrigues, Egídio Regis, Henrique Diegues e muitos outros. Vários deles eram integrantes da UMES, mantinham forte atuação na União das Sociedades Espíritas de São Paulo e instituíram a campanha denominada de espiritização do movimento, combatendo a igrejificação do espiritismo e promovendo a cultura espírita. Em 1986, alguns integrantes desse grupo concorreram à presidência da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, com a chapa Unificação, sendo, entretanto, derrotados pela chapa Tríplice Aspecto. Nesse ano de 1986, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que desde 1978 era conduzida pelo grupo oriundo da Sociedade Espírita Luz e Caridade, atual Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, integrado por Maurício Herbert Jones, Salomão Jacobenchaia e Milton Medran Moreira, entre outros, lança em 1986 o projeto Kardecizar, revelando sintonia com a campanha Espiritização deflagrada por Jaci Regis e seu grupo. Em outubro desse ano, com o lançamento pela FERBS da edição de número 402 da revista A Reencarnação, então dirigida por Milton Medran Moreira, e cuja capa dizia: Espiritismo,
ciência e filosofia. Até que ponto é religião? Ocorre uma forte reação conservadora e, na eleição seguinte, uma nova diretoria assume a federação e reafirma o caráter religioso da doutrina espírita. Merece destaque na consolidação do segmento laico e livre pensador espírita no Brasil a promoção do Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, idealizado por Jaci Regis e realizado bienalmente de 1989 a 2017 pelo Instituto Cultural Kardecista de Santos. Esse evento contribuiu para o retorno da Confederação Espírita Pan-Americana ao Brasil, do qual estava ausente desde 1949, após a realização do seu segundo Congresso Pan-Americano no Rio de Janeiro, com o apoio da Liga Espírita do Brasil. Naquela ocasião, a Federação Espírita Brasileira, reunindo alguns dirigentes de federações estaduais presentes no evento pan-americano, instituiu o chamado Pacto Áureo, expresso numa ata que orienta, até hoje, o movimento espírita federado no Brasil. É durante o terceiro Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, em 1993, que dirigentes do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, ali presentes, recebem o convite de John Aspurua, recém-eleito presidente da CEPA, para a adesão àquela confederação, juntamente com outras instituições espíritas brasileiras. Algumas já até se encontravam filiadas. Em 1994, a CEPA endereça a circular número 04 ao Movimento Espírita Brasileiro, manifestando sua disposição de estreitar laços entre todas as sociedades e federações espíritas do continente americano e convidando-as a se filiarem institucionalmente. Essa circular produziu uma enérgica reação por parte da FEB, e que publica no Reformador, em 1994, o editorial O Joio e o Trigo. Eis o trecho final daquele pronunciamento da FEB. Ainda há pouco, o movimento espírita brasileiro experimentou injustificável agressão proferida por instituição que pretende liderar o movimento espírita nas Américas, mas que age de forma antiética e autoritária na defesa da interpretação restritiva da doutrina. Os espíritas sinceros, os espíritas cristãos, não podem fugir à realidade da existência dos pretensiosos cultivadores do eu no seio do movimento. É mais um óbice a vencer. A vigilância torna-se imperiosa, especialmente diante desses imprudentes companheiros que prejudicam enormemente a doutrina e o seu movimento. Há que se aprender a conviver com eles, assim como o trigo que cresce com o joio, sem, contudo, se misturar. Com a filiação do CCEPA à CEPA em 1995, estrutura-se o eixo São Paulo-Rio Grande do Sul, que dá suporte ao retorno da CEPA ao Brasil. Esse fato se concretiza em 2000, com a realização do 18º Congresso Espírita Pan-Americano, em Porto Alegre, quando a sede da CEPA se transfere para o Brasil, com a eleição de Milton Medrã Moreira, do CCEPA, para a sua presidência. Em 2003, é fundada, com o nome de CEPA Amigos, a Associação Brasileira de Delegados e Amigos da CEPA, atualmente CEPA Brasil, cuja atuação marca o processo de consolidação do segmento espírita laico e livre pensador no Brasil. Por sua vez, a CEPA, em 2016,
durante a realização do 20º Congresso Espírita Pan-Americano, em Rosário, Argentina, atendendo aos insistentes clamores, principalmente da comunidade espírita da Europa, modificou seus estatutos, transformando-se na CEPA, Associação Espírita Internacional, sendo mantida a sigla original e transformando-se principalmente no movimento de ideias. Definitivamente, hoje, a existência e crescimento de um segmento laico e livre pensador no movimento espírita é uma realidade que se constata pela multiplicação de grupos de livres pensadores e progressistas, especialmente nas redes sociais. Agora, com relação ao segundo capítulo, mais 38 lâminas para que eu possa ler para vocês. Falemos agora do outro capítulo que aponta diferenças entre a religião espírita e o espiritismo laico. Nele, inicio dizendo que não haveria necessidade de usar a expressão espiritismo laico se já não existisse o espiritismo cristão e evangélico, como Milton bem esclareceu no início da fala dele, e com o qual não pretende se confundir. O espiritismo não deveria ser adjetivado, mas isso se tornou necessário para distinguir um do outro e evidenciar as discrepâncias existentes no modelo hegemônico com relação ao pensamento kardeciano. Muitos perguntam se, afinal, há alguma diferença entre o espiritismo religioso e o espiritismo laico e livre-pensador. Foi justamente isso que eu tentei demonstrar no terceiro capítulo do e-book, tanto em aspectos conceituais como em relação à praxis dos centros espíritas. Isso sem deixar de ressaltar o absoluto respeito que nutrimos pelo pensar e agir diferentes do nosso e não nos mover qualquer sentimento de superioridade nem ambição de hegemonia junto aos nobres companheiros do movimento espírita. Mais uma. Obviamente, muitos não irão concordar, pelo menos com algumas das distinções apontadas e por críticas que inevitavelmente se revelam no texto apresentado. Mas, para não os cansar nem exceder o tempo destinado à minha fala, deixarei de comentar tais diferenças, já que vocês, se ainda não leram, estão convidados a baixar e ler o e-book da página da CEPA. Muito obrigado a todos. Parabéns, Salomão, que fôlego. Pessoal, eu escrevi no chat, que para quem tiver alguma pergunta, colocar no chat para que a gente possa agilizar. Enquanto não entram perguntas, vou fazer uma pergunta aos amigos, Salomão e Milton. Ok, a gente sabe que nós defendemos a ideia de um espiritismo laico, né? Mas o próprio livro tem no título a perspectiva laica e livre pensadora. Nesse sentido, vocês gostariam de falar alguma coisa sobre como vocês veem o movimento espírita laico aqui para frente? Milton, é contigo. Aqui, abri o microfone. Eu acho que nós estamos vivendo um momento extraordinário nesse campo. O Salomão se referiu aos livros do Paulo Henrique de Figueiredo e este mais recente do Wilson Garcia, que vão às origens do espiritismo e demonstram o forte caráter, notadamente filosófico, do espiritismo. O movimento espírita parece que está mudando paulatinamente. E talvez esse evento tão dramático, tão triste que nós estamos vivendo agora, esse momento tão dramático,
e triste, ele, de uma certa forma, esteja favorecendo a esse intercâmbio de ideias, a essa difusão de ideias. O espiritismo, de uma certa forma, ele sai dos centros espíritas e atinge com bastante força, né, a comunicação via internet, e muitas pessoas passam a ter oportunidade, e espíritas, que só conheciam o espiritismo da sua casa, do seu centro espírita. Eu digo sempre que uma instituição é muito difícil de mudar suas práticas. Até nós temos excelentes pensadores, líderes espíritas, que dirigem instituições que eles próprios confessam. Olha, o meu pensamento não é esse, mas a casa é assim. E se não for assim, todo mundo vai embora. Ora, nesse momento em que se discute espiritismo através de lives, através de formas modernas de comunicação, e que ele deixa de ser um produto apenas visto e sentido nos centros espíritas, ele propicia, sim, essa oportunidade de se rever Kardec, a partir principalmente das obras que estão buscando isso, e, de uma certa forma, modernizar o espiritismo, fazê-lo de acordo com os requisitos do nosso tempo. Nosso tempo é laico, nosso tempo é secular, né? Já não se admite a intervenção da religião no mundo, nem no mundo social, né? Nem mais nas cerimônias religiosas. As pessoas nem estão mais comparecendo quase, ou dependendo de comparecimentos às cerimônias religiosas, né? Então, eu vejo, modestamente, com muito otimismo as perspectivas para que o espiritismo seja visto como ele realmente é, ou como o seu fundador pretendeu que ele fosse. Muito bem. Temos uma pergunta aqui do Paulo Muniz, que é: devemos lutar pela marca espiritismo ou podemos, como o próprio Kardec, estabelecer para coisas novas denominações, ou como o próprio Jaci tentou propor, doutrina kardecista, ou qualquer modificação que nos caracterize mais, assim, definitivamente? O que vocês acham? Bom, vai aí, Salomão. Não estamos ouvindo. As expressões para designar, né, o espiritismo, algumas são até passíveis, né, de discussão. Por exemplo, eu há pouco recebi um e-mail do nosso companheiro José da Costa Brites, de Portugal, e ele já reproduziu, inclusive, matéria de divulgação da coleção Livre Pensar no seu blog, mas ele aponta para uma dificuldade lá em Portugal de interpretação da expressão laico como se fosse ateu. Há uma tendência lá de confundir o laicismo com o ateísmo, com o materialismo, que, aliás, foi uma das maneiras de a Igreja combater o laicismo logo no seu início, né, onde teve uma maior projeção e proeminência na França, por seus interesses que estavam sendo ameaçados. Então, o laicismo, muitas vezes, é confundido com materialismo ou com ateísmo. E, aliás, esse é um esclarecimento que o John Aspura já vem fazendo, inclusive neste livro que nós editamos no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, há um artigo do John Aspura em que ele situa o laicismo e conceitua como simplesmente uma
um distanciamento, uma neutralidade com relação à religião. Ou seja, ele não é antirreligioso, como o Milton lembrou, ele é apenas arreligioso. Ou seja, nós podemos dizer, então, que espiritismo laico seria o espiritismo não religioso. A discussão com relação à expressão proposta pelo Jaci Regis, doutrina kardecista, sofreu algumas resistências, mas não deixa de ser uma forma muito simpática de distinguir, né, o espiritismo kardecista, que é o espiritismo laico, do modelo cristão, do modelo de espiritismo evangélico. Então, me parece que ainda nos é conveniente manter a fidelidade a essa marca espiritismo. Agora, por força da necessidade de comunicação, temos que adicionar a ele algumas qualidades, né, que o identifiquem, ou pelo menos que identifiquem o setor que o professa. Perfeito, Salomão. Temos mais duas perguntas aqui, eu vou tentar juntar as duas, que a Beatriz, né, ela inicia com uma colocação aqui para todos a respeito de que cada vez precisamos ser mais caridosos, né? Mas eu vou passar para a pergunta do Reinaldo de Lutia, né? Ele faz para o Milton. Milton, você afirma que o mundo atual é laico. O fundamentalismo religioso expresso principalmente em algumas facções islâmicas, em algumas denominações evangélicas em franco crescimento, não contradizem essa ideia? O que você acha? De uma certa forma, sim, Reinaldo. Mas eu, quando me refiro ao mundo, me refiro fundamentalmente ao mundo ocidental, no seio do qual o Espiritismo nasceu e onde tem influência no mundo cristão. Né? E, na verdade, foi no mundo ocidental que se estabeleceram essas relações desde o século XVIII, século XIX, que se estabeleceram essas relações muito separadas entre o mundo laico e o mundo religioso. Quer dizer, se fez essa grande concordata, dizer assim, olha, vocês, religiões, cuidem dessa coisa aí de Deus, das crenças, enquanto nós, sociedade laica, cuidamos do Estado, o Estado democrático de direito, etc. O mundo ocidental teve avanços extraordinários nesses 200 anos, com a criação da ONU, com a criação na Europa da União Europeia, com fortes regramentos laicos, e com, por exemplo, com a proibição de que os países membros se utilizem da pena de morte, que tinha uma feição bastante religiosa. Então, o mundo civilizado, o mundo ocidental, o mundo onde vige o Estado democrático de direito, ele é predominantemente laico. É verdade, sim, que em países como o Brasil e em camadas que estão fora do entendimento dessa capacidade de o mundo evoluir no campo do laicismo, no campo do Estado democrático de direito, no campo de relações cidadão e Estado devidamente estabelecidas pelos poderes competentes, pela divisão de poderes, aqueles que estão minimamente capacitados a entender isso, né, eles não entram nessa onda dessas religiões evangélicas, neopentecostais, que tem realmente, sim, uma função, uma característica fortemente fundamentalista. Acho que as tendências são no sentido de, na medida em que avança a democracia, na medida em que avança o Estado democrático de direito, as religiões perderem esse significado
e, se persistirem, vão persistir apenas como valores históricos, valores simbólicos, e não mais como crenças, porque elas não fazem o menor sentido. Os dogmas religiosos não fazem o menor sentido para pessoas minimamente instruídas e racionais. Amigos, Salomão e Milton, vou juntar duas perguntas aqui da Beatriz e do Mauro Espínola. A Beatriz, acho que é Domênico, né? Espiritismo, de que maneira, de que forma o Espiritismo pode contribuir atualmente para despertar nas pessoas a responsabilidade dos seus próprios atos, e juntando com o que o Mauro coloca aqui, como ele pode contribuir para que os não espíritas, que muitas vezes nos ignoram, saibam que há uma abordagem racional da espiritualidade. Salomão, quer dizer alguma coisa aí sobre isso? Bom, o Espiritismo só é útil quando conhecido. Então, o que se pode recomendar é que, através do estudo, do conhecimento do Espiritismo, da discussão, num ambiente de livre pensamento, num ambiente não dogmático, ele possa, então, contribuir para despertar, né, valores potenciais que nós possuímos. E, naturalmente, e até pela força também da influência social, né, do conhecimento cada vez mais avançado que a gente vai adquirindo, também vai despertando a nossa consciência, né, de cidadão e de responsabilidade. O Espiritismo deve nos levar, a proposta dele deve nos levar a assumir atitudes cidadãs, não só dentro do centro espírita, onde o ambiente é propício, facilitador da fraternidade, do respeito, da solidariedade, mas, sobretudo, na sociedade, onde nós somos convocados, como espíritas conscientes e lúcidos, a contribuir para a melhoria, para a promoção da mesma sociedade. Milton, quer agregar algo? Não. Está bem. Concordo. Bom, tem uma colocação do Luiz Gouveia, que é Milton e Salomão. Quando se mostrou as adulterações das obras de Kardec, a princípio da Gênese, né, depois de outras, acredito que aí vemos uma grande estremecida nas bases consolidadas da FEB e outras instituições. E figuras ditas nobres em nosso meio, como disse o Milton, né, estamos mudando, e acredito que muitos começarão a enxergar a doutrina espírita como Kardec queria que ele fosse visto. Está por vir mais novidades. Mas eu acrescentaria, hoje eu estava fazendo uma revisão dos espiritismos em unificação, e eu encontrei lá, por volta de 70 e poucos, um artigo enorme no jornal, no qual o Herculano Pires contestava uma tradução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Então, essa questão de discutir as bases, né, como a gente gosta muito, né, nós somos talvez ligados mais para o lado intelectual, de considerar que as pessoas se baseiam muito na verdade ou no conceito absoluto. Gostaria que vocês vissem se isso realmente impacta ou não em tudo que está acontecendo. Quer dizer, não sei, essa é a ideia. Bom, eu acho que essas obras estão fadadas a deflagrar, como já está acontecendo, um processo de debate, de questionamento, de um processo verdadeiramente revolucionário. Eu quero destacar que alguns conceitos trazidos, por exemplo, pelo trabalho do Paulo Henrique de Figueiredo, estão marcando fortemente o nosso debate, como, por exemplo, o conceito de autonomia e de heteronomia, que alguns anos atrás não eram expressões utilizadas no nosso meio espírita, a não ser raramente por um ou outro autor, mas que agora tem se tornado obrigatória a abordagem dessa conceituação, tendo em vista a diferença que eles estabelecem entre o modelo religioso e o modelo laico.
Ou seja, enquanto a proposta religiosa ela tem a característica heterônoma, né? Daquilo que conduta que é direcionada, que é subordinada, que é submissa a determinações exteriores, à legislação, a orientações, mensagens e recomendações de outras pessoas, de outros espíritos, ou aquelas que condicionam o comportamento futuro de felicidade a uma tarefa, um esforço de reforma íntima, meio que forçado, uma posição, numa estrutura heterônoma. Já no modelo laico, a opção é por um modelo autônomo, de autonomia do indivíduo, em que os potenciais internos, o livre-arbítrio, o uso da razão, são os motores das ações do indivíduo e que nos levam numa atitude de liberdade, no uso do livre-arbítrio, a conquistas cada vez maiores de liberdade e de pensamento e de ação. Então, eu acho que essas características, né, estão marcando a discussão no movimento espírita, que até mesmo já se vê, de uma certa forma, polarizado, porque as descobertas de documentos, seja do arquivo, do acervo do Dr. Canuto de Abreu, seja outros acervos que foram adquiridos e que foram agora mais recentemente descobertos, mas que apontam para algumas divergências entre as afirmativas de que houve adulteração, e agora há um outro grupo que afirma que não houve adulteração, que elas foram alterações feitas pelo próprio Kardec. Enfim, tudo isso só nos desafia a nos adentrarmos mais no estudo, na pesquisa, para cada vez mais nos defrontarmos ou nos aproximarmos da verdade. Enfim, é um movimento novo, um momento diferente, um momento dinâmico, e que, como disse o Milton, através da facilidade que a internet nos proporcionou, essas ideias estão correndo o mundo rapidamente e, portanto, formando uma nova conceituação, um novo ambiente nas discussões espíritas. E isso, a meu ver, cada vez mais vai abafando, né, o ímpeto do modelo religioso, que é um tanto ufanista, um tanto exclusivista e, naturalmente, ainda hegemônico. Excelente. Salomão, Salomão e Milton, tem uma série de elogios a vocês, ao evento, a tudo aqui no chat, né? Então, eu aconselho vocês a não fecharem isso sem antes salvar o chat, porque isso faz um pouco de massagem na alma também. O Ricardo Nunes, ele faz uma pergunta aqui, também faz elogios, depois faz uma pergunta. Vocês não acham que, no fundo, nesta distinção entre espiritismo laico e cristão, está o resgate de uma proposta de Kardec, de que o espiritismo deveria ser uma proposta de conhecimento das questões metafísicas, em especial, um conhecimento sobre a alma e suas relações com o mundo corpóreo, enquanto que um espiritismo cristão ou religioso remeteria à ideia de fé independente do livre pensar. Quem dá um passo à frente? Milton, fala. Eu não tenho dúvida disso, Ricardo. Aliás, as nossas melhores homenagens ao Ricardo, que é um dos esteios dessa iniciativa do lançamento da coleção Livre Pensar Espírita. Na verdade, é isso mesmo que você diz, né? Ele resgata essa iniciativa, ela tem o condão de resgatar essa proposta de conhecimento das questões metafísicas. Eu diria o seguinte: o espiritismo ele pode vir a se tornar uma escola de... A vocação dele é se tornar uma escola de pensamento, uma escola filosófica de pensamento. O espiritismo tem todas as características de uma escola de pensamento que parte da ideia fundamental do espírito, como
o princípio inteligente do universo, e que modifica inteiramente a visão de homem e de mundo. Isso, naturalmente, não se consegue pelo meio da fé, isso não se consegue pelas crenças, não se consegue pela revelação religiosa, mas esse é um processo eminentemente humano. É um processo que, como diz Kardec, está baseado nas leis naturais que residem, que estão implantadas na consciência humana. Isso não tem nada a ver com religião. É fundamentalmente uma escola de pensamento que tem muito a ver com o pensamento, por exemplo, de Kant, né? Uma moral autônoma, natural, né? E que não depende de revelações religiosas, como muito bem salientou Salomão, não depende de regramentos de fora para dentro, mas de uma conscientização. Acho, sim, que o Espiritismo, visto sob esse ângulo, ele tem todas as condições de se firmar como uma verdadeira escola filosófica de pensamento moderna. Muito bem. Temos uma pergunta aqui do Vladimir Grijó. Vladimir é um colega da MEV, do Centro Espírita Allan Kardec, do Grupo de Pesquisas Científicas Ernesto Bozano. Ele pergunta o seguinte: como avançar quando a marca Espiritismo é associada, pelo menos no Brasil, às práticas assistenciais e o mediunismo consolador? Em vossa opinião, precisamos de ter, acho que está faltando aqui, ações de massa? E aí eu agregaria, né? Eu acho que a CEPA deu um grande passo no sentido de fazer ações de massa ao disponibilizar material de qualidade em formato e-book e grátis. Então, por aí eu peço para vocês aí falarem um pouco sobre isso. É aquela questão da dependência psicológica, né? Que a maioria dos frequentadores de centros espíritas criam em torno das práticas espíritas, né? Acho que depois que passar isso tudo vai ter que passar um dia, né? Essa situação tão dramática que vive o mundo, e onde os templos religiosos estão fechados por força de lei, e os centros espíritas estão fechados basicamente pela conscientização dos próprios espíritas, de que eles não são indispensáveis para ninguém, de que ninguém que aceita as ideias espíritas deve estar psicologicamente ligado ao seu centro para continuar espírita, né? Então, depois que passar isso, é provável que muitas pessoas que desenvolveram essas dependências psicológicas do passe, de ir todas as semanas na casa espírita para receber o passe, para levar uma aguinha fluidificada, etc., né, possa entender. Porque a religião católica, que é mais evoluída socialmente, né, os padres, a maioria deles, estão dizendo: olha, vocês realmente não precisam vir à missa. É verdade que, do outro lado, as religiões mais fundamentalistas brigam pela frequência, pela abertura, né, total dos seus templos. Mas os religiosos mais evoluídos, os religiosos mais progressistas, eles que têm a religião católica tão fortemente ligada a rituais, a cerimônias, a sacramentos, está reconhecendo que essa não é a sua base, que a base do seu pensamento é interior e não está ligada às práticas exteriores. Então, depois que passar tudo isso, é muito provável que espíritas e também não espíritas se conscientizem de que a transformação moral não está dependendo dos templos, dos rituais, das cerimônias, das obrigações religiosas, mas que são processos de cada um e que dependem da elaboração própria de cada indivíduo. Estou notando que, a respeito do segundo capítulo, que eu não comentei, eu não quero imaginar que não foi lido ainda pelos companheiros. Não houve nenhum questionamento a respeito daquelas diferenças que existem entre o espiritismo laico e o espiritismo religioso. Não sei se alguém não teria algum questionamento ou contribuição a respeito desse aspecto.
Bom, mas peraí, deixa eu te perguntar primeiro, Salomão, enquanto o pessoal pensa. A gente está tendo um Grenal aqui, um Fla-Flu, a respeito de uma nova denominação para o Espiritismo, mas a Jacira faz uma colocação bastante interessante. Ela diz assim, ela fala Milton, né? Mas eu vou perguntar para ti. Não me parece que a denominação doutrina seja adequada para essa escola? Pergunto aos autores, filosofia seria mais adequada ou também não atenderia plenamente? Então, essa questão de se a gente mudar de nome, né? Aí já tem até uma piadinha do Paulo Muniz, filosofia espírita entre parênteses da fé. Então, assim, será que a gente fala muito dessa questão de nomenclatura, mas como é que a gente pode encontrar alguma coisa que atenda a todos e que nos represente? Bom, a questão da palavra doutrina espírita, muitos contestam, né? Muitos não gostam, pelas implicações, né, autoritárias que ela tem, né, e até de exclusivista, de dogmatismo que existe contida nessa expressão. Mas a expressão filosofia espírita é uma expressão muito bonita. Eu até prefiro filosofia espírita do que ciência espírita. Mas eu acho que não se deve mudar a expressão, abandonando a expressão espiritismo. Pode dar qualquer nome, mas desde que conserve a expressão espiritismo, sob pena de descaracterizar, né, e nos colocar no limbo. Né? Já nos propuseram, que aliás existe em algum lugar aí, alguém denominou de neo-espiritismo, né? Teoricamente, isso que nós estamos fazendo seria um neo-espiritismo, porque em muitos pontos já difere ou até discorda do pensamento original de Kardec. Mas, como também muitos outros grupos já usaram esse termo, e não com a conotação que nós gostaríamos que tivesse, né? Então eu prefiro rejeitar essa expressão neo-espiritismo. Posso acrescentar algo sobre isso, Alexandre? Claro. Eu creio que a pergunta da Jacira, ela se refere mais a essa questão de doutrina. A Jacira, em outras oportunidades, já expressou essa ideia. Ela não gosta da expressão doutrina relativamente ao espiritismo. De uma certa forma, ela tem razão, porque essa palavra ela implica, sim, muitas vezes, principalmente através do verbo que dela deriva, né? Doutrinar alguém, quer dizer, fazer proselitismo. Nesse sentido, sim, ele deve ser evitado. Eu prefiro a palavra filosofia. Mas também nós temos que reconhecer que Kardec se utilizou dessa expressão e a utilizou naquele mesmo sentido. A Jacira é uma juíza de direito, aposentada hoje, e sabe que, por exemplo, nas ciências jurídicas, se usa muito essa expressão, vamos recorrer à doutrina, isto é, o pensamento, né, dos teóricos do direito, né, daqueles que escrevem. Isso se chama doutrina. A doutrina também tem esse significado, o sentido de conjunto de pensamento, uma harmonia de pensamento em torno de um assunto. E, nesse sentido, não é desbaratado usar a expressão doutrina. Mas, pessoalmente, eu concordo com a Jacira. Eu prefiro a expressão filosofia à expressão doutrina. Então, Milton, mas a gente, de muito tempo, já precisava de uma coleção de livros básicos, né, que representassem e consolidassem o nosso pensamento. Só que quando a gente faz isso, a gente também acaba por criar uma doutrina. Então, assim, o problema não é de nome, a questão é que a gente realmente quer ter uma doutrina, porque como é que a gente vai conseguir passar isso para os outros? A gente tem que ter uma base comum que seja entendida, que possa ser transmitida. E aí, claro, como somos livres pensadores, isso vai continuar evoluindo. Sei, acho que a gente está no caminho certo, o nome vai continuar essa discussão, acho que eternamente, né? Não sei, agora eu vou abrir o microfone. O Jailson solicitou que a gente, mais ou menos nesse horário, a gente vai fechar a gravação, né?
no Facebook, mas a gente pode ficar aqui conversando e vamos abrir o microfone para que todos possam perguntar livremente. Não, ainda Muito não. obrigado a vocês. Oi? Não abre o microfone ainda não. Por que não? Tem os recados. Tá bom. Então, te passo a palavra. Tá. Agradecer ao Milton e ao Salomão pelo que eles fizeram, depois a gente passa de volta para eles fazerem a última consideração. Mas dá o recado, senão a gente vai perder. Não, eu vou pedir para a Sandra. Sandra, você tem como fazer aí a divulgação da coleção Livre Pensar, por favor? Sim. Antes de a gente, né, passar para a finalização aí da noite, a gente tem aí a divulgação, são algumas coisas que a gente quer compartilhar. Como foi lançado agora no dia 10 de abril a coleção Livre Pensar, o Mauro, na ocasião, ele fez o link para mostrar como se faz aí para baixar o livro, né, gratuitamente, o e-book. Então, eu vou compartilhar com vocês, é muito fácil, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho, que eu tenho que tirar... Enquanto eu vejo a minha tela aqui, eu queria também... Só um minutinho, gente. Vou tirar tudo que eu tenho que tirar daqui. O meu está pronto, Sandra. Não, já vou conseguir compartilhar aqui, só um minuto. Vocês estão vendo? Sim. Estão vendo o site da CEPA? Isso, assim. Então, aqui em cima, né, vocês vão escrever, como coloca ali, ó, cepainternacional.org/, né? Vai entrar aqui no site da CEPA, e logo aqui no início, abaixo da capa, né, do logo, já tem aqui, ó, como baixar o e-book. Isso em português. Se vocês olharem aqui em cima, tem a bandeirinha do Brasil, né? Então, eu estou no Brasil, estou com a coleção Livre Pensar, com os livros em português. É só baixar aqui os 3 primeiros livros, né? Já estão aqui disponíveis. Hoje é esse primeiro livro, o livro do Milton Medran e do Salomão. Se quiser em espanhol, aí vem aqui e muda para a bandeirinha. Vocês estão acompanhando? Vem para o espanhol. E aí já passa para os livros, o e-book em espanhol. Sandrinha, assim eu queria sugerir que você clicasse aí na palavra download, só para mostrar como que vai lá para outra. Sim, eu vou voltar para o Brasil aqui. Vale ressaltar que o livro é bem leve, né? Muito legal. Aqui, né, Mauro, vou clicar no download. Isso. Aí eu tenho que clicar no livro, não é isso aqui? Espiritismo. Download. No download. E pode, se quiser, deixar um registro de quem é você, para algum contato depois. O meu já está baixando aqui, ó. Aqui embaixo já está, tá vendo? No download aqui já está o livro. Aí eu vou clicar aqui, não sei se já abriu. Aí, já baixei o livro. Eu não tinha baixado ainda, que eu estava esperando fazer isso com vocês. Certo? Muito fácil. Bom? Beleza. É isso. Tá ótimo. Aí, eu também posso compartilhar, deixa eu tirar isso aqui. Mauro, nós já temos uma estatística dos downloads? Existe um contador, Salomão, no site, mas ainda não tivemos essa informação do administrador. Em breve, esse número será explicitado junto ao livro. Mas esse contador já está contando, nós saberemos em breve. Infelizmente, nesse momento, ainda não tem. Eu estava compartilhando ali justamente lançar os livros, né? Vão ser 7 livros. 7 não, 8, né? 8 livros. Da primeira série. Dessa primeira coleção. Aí os 3 já estão lançados e muito em breve vão entrar os outros 5. Bom? Então, é só isso. E eu queria, antes do Jailson, você depois fala da semana que vem, que eu também tenho um cartazinho no próximo, da semana que vem, tá bom? Obrigada, tá, então, bom. Amigos, vamos lá baixar o nosso livro. Tá.
Eu só queria, assim, perguntar se o Milton ou o Salomão gostariam de falar mais alguma coisa, né, para finalizar aí, que a gente vai fazer o agradecimento e depois a gente vai parar a gravação e a gente pode continuar conversando mais um pouco. Milton, Salomão? Eu quero Não mais do que um agradecimento pelo carinho de todos vocês, pela atenção dispensada, pela contribuição que cada um trouxe a esse tema. E a nossa caminhada continua. Essa é uma caminhada longa, né? Não é de uma hora para outra. Eu digo o seguinte sempre, é mais difícil, para mim pelo menos foi, você deixar uma religião e assumir outra, deixar a religião católica, no meu caso, e assumir a religião espírita, como eu a entendia, do que, depois de assumir a religião espírita, você se laicizar, você se tornar laico e manter todas aquelas ideias fundamentais do espiritismo numa visão laica. Esse passo é mais sofrido, pelo menos para mim foi, é mais sofrido do que aquele primeiro passo de simplesmente trocar de religião, substituir uma pela outra e adaptando as questões de uma para a outra. Mais difícil assumir essa postura laica, mas esse parece que é o caminho, e isso é o que pretendia Allan Kardec. Obrigado. Salomão? Na época em que nós estávamos na federação, foi ali que começou a minha conversão. Justamente o Jaci Regis foi o culpado, né? E as ideias que vieram de Santos começaram a nos contaminar. Mas é interessante lembrar que, naquele momento, eu vivi um conflito, porque ter uma religião significa ter um amparo, né? Pelo menos na concepção religiosa, é o amparo, é a proteção que a gente tem. Eu deixar de ter uma religião, o que é que isso ia me causar? Eu vou lembrar aqui uma situação que eu vivi, eu já contei algumas vezes, que numa reunião do Conselho Federativo Nacional, na Zonal Sul, que foi em Porto Alegre, eu fui chamado a um canto pelo então presidente da Federação Espírita Brasileira, e que me disse assim: Salomão, todos aqueles que abandonaram a religião espírita perderam a assessoria, a assistência dos bons espíritos. Aí aquilo me arrasou, né? Porque eu fiquei temeroso, né, de ir para o inferno, porque não tinha mais amparo espiritual por não ser mais religioso, ou por estar tentando ser laico. Então, essa é uma situação, é um conflito que é muito natural as pessoas atravessarem, e que nós, que hoje já estamos tranquilamente liberados disso, precisamos compreender. Né? No nosso grupo de estudos no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, nós temos companheiros, companheiras, que ainda não se desvencilharam da sua herança religiosa, né? Que não conseguem, por exemplo, acompanhar as reflexões que nós fazemos sobre Deus, por exemplo, sobre a questão até a questão agora de Jesus, que está na moda a gente discutir a natureza, a existência ou não de Jesus, enfim, Jesus histórico, e muitas pessoas se sentem ameaçadas, se sentem inseguras e em conflito. Nós temos que ter um tato, uma habilidade especial e, sobretudo, um respeito para com os nossos companheiros que ainda vivenciam essas etapas que, para nós, já foram ultrapassadas. Então, de um modo geral, eu acho que a CEPA assume uma postura muito adequada quando se diz pluralista, autoritária, porque entende que as diferenças devem existir, elas são naturais, são humanas, e que nós temos o dever de respeitar, de conviver mesmo com essas diferenças, até dialogando com elas,
nos aproximando, até por interesse da própria cepa, que se torna, assim, mais simpática, né? E pode atrair pessoas que se interessem pelas suas ideias, pelas suas propostas. Eu quero agradecer muito sensibilizadamente o convite de participar dessa coleção como um dos autores e valorizar extremamente essa equipe que trabalhou e que está trabalhando para a produção desse trabalho, dessa obra, que, a meu ver, será um dos maiores legados, pelo menos dessa administração dirigida pela Jacira. Obrigado, Salomão. Obrigado, Milton. Bom, para finalizar, nós vamos dizer que as instituições da Baixada Santista que organizaram esse evento, que estão organizando esse 15º Fórum, agradece a participação de todos e todas, o apoio da CEPA, Associação Espírita Internacional, em nome da sua presidente, Jacira Jacinto da Silva, e da CEPA Brasil. Ao CEPEDOC também, aos nossos palestrantes, Milton Medran, Salomão Benchaia, ao nosso moderador, Alexandre Cardia, ao Saulo Albach, com a sua brilhante contribuição artística, a Sandra Regis, pela organização, tanto da parte artística, cultural e divulgação, a Luciana Cruz, que a gente não pode esquecer, né, pela confecção do cartaz e também pela divulgação, né? Também uma outra pessoa que está aí escondidinha, que não aparece, a Rita, que está cuidando da parte técnica aí, obrigado, Rita, né? E a Ivone. A Ivone hoje, desculpa. Não, a Rita e a Ivone. A Ivone, a Ivone manda então, para o Facebook. Então tá ótimo. Então, a Rita e a Ivone, desculpa. Mas, especialmente, a gente quer agradecer a você que, representando ou não a uma instituição, esteve aqui hoje com a gente, compartilhando esse momento de confraternização, né, e aprendizado, né? E aí, a semana que vem, né, nós vamos ter o segundo dia do fórum, no dia 21 de abril, o tema será o Espiritismo ante os desafios humanos na perspectiva da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que será com Ademar Arthur Chioro, Ricardo Nunes, Mauro Espínola, tá? E com a moderação da Márcia Rahabani. A gente continua mais um pouco conversando, mas a gravação já para agora, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Antes de encerrar o Facebook, a Rita vai compartilhar o cartazinho da semana que vem. Rita, pode colocar, por favor? Para a gente também deixar registrado no Facebook, tá? Tá ótimo, obrigado. Então, tá aqui, né? Semana que vem. Eu quero deixar esse convite para todos aqui, para continuarem divulgando, né, em suas casas espíritas, seus amigos, pessoas que estão interessadas em conhecer o espiritismo laico, livre pensador. Muitos hoje vieram aqui pela primeira vez, muito obrigada, né? Estamos muito felizes. Então, isso faz parte da divulgação, porque a gente também quer atingir pessoas que estão aí procurando, né, alguma coisa que possa ajudar a refletir nesses nossos dias tão difíceis. Então, está aqui, obrigada, eu convido a todos, olha, nós marcamos aqui às 19h45, porque para a gente começar a entrar, pegar o lugar, conversar um pouquinho, e a gente vai começar 8 horas em ponto, tá? Como foi feito hoje, tá ok? Então, vamos lá. Gente, queria pedir para todos uma salva de palmas com o microfone aberto para todos, para o Salomão, para o Milton, para todos que estão aqui hoje, tá? Parabéns, pessoal. E uma boa noite, então, para os amigos do Facebook. Até a semana que vem. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Obrigada, Milton. Muito obrigada pela Salomão. noite, linda. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Nós que agradecemos a presença de todos. Sandra.